gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um especial Dia dos Namorados com o meu namorado, esse é o Cauã. Dá oi. Oi, gente, tranquilo? Hoje nós vamos contar um pouco da nossa história de namorados, que já fazem 2 anos e 8 meses. Quase 3 anos aí. Já deixa o like, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários mais ideias de vídeo pra eu parar de sumir um pouco. Nós nos conhecemos desde quando nós éramos pequenininhos, tipo criança mesmo, há muito, muito tempo. E Era de vista, na verdade. na verdade a gente não era nem próximo antes. A gente nem se gostava, nem se falava. Se eu vou falar pra que se conheceu, foi depois de grande. E a parte de quando a gente era criança nem tem muito o que contar, porque a gente não tem essa história, a gente não tem uma foto de quando eu falei isso pra ele esses dias. A gente não tem uma foto de quando a gente era criança. Nem próximo era Eu era literalmente a melhor amiga da tia dele, era isso. Eu via a Mariana poucas vezes na rua, assim. Depois de grande, a gente se viu pela primeira vez, assim, depois de muito tempo, quando eu estava na casa da avó dele. Conta aí. Eu fui pra casa da minha avó, aí eu tenho 2 tias que é perto da mesma idade que a minha. Uma é mais nova que eu e a outra é mais velha. A mais nova é da minha idade. Que no caso é a melhor amiga da Mariana. E a mais velha é que eu sou mais próximo, que é um pouco, acho que 2, 3 anos mais velha que eu. E chegando lá, a minha outra tia mais nova tava com a Mariana, no caso, né? Aí foi que a gente se viu depois de muito tempo. Eu sabia, tanto que quando eu cheguei lá eu sabia que era a Mariana, eu reconheci. Ah, oi, tudo bem, mas foi a primeira vez que eu vi ela depois de muito tempo. A gente ficou muito tempo lá, só que eu e a Mariana a gente não teve contato. A gente só, tipo assim, oi, oi. E eu fiquei com a minha tia lá, conversando, mexendo no celular, normal. Eu ficava sempre mais com a outra tia dele, sempre ficava... Aí eu até comentei com a minha tia, né? Eu falei assim, nossa, a Mariana tá bonita, né? Que não sei o que, porque fazia muito tempo que eu não via ela. Na minha visão era só o Cauã mesmo. Como assim? Tipo, não teve nada muito... Uau, é o Cauã, sabe? Eu não gostava tanto dele mesmo quando eu era pequena, então a gente não cresceu com esse afeto. Então, quando eu vi ele, eu falei assim, nossa, é diferente, né? Mas também... E aí depois de alguns meses, em 2019, né? Porque nossa história começou tudo de 2019 pra cá. Se eu achar, gente, foto, essas coisas, eu vou colocando tudo aqui na tela pra vocês verem, assim, mais detalhadamente, entrarem mesmo nessa cena com a gente. Em 2019, em outubro, eu fui para a igreja que o Cauã congregava com a família dele. Então eu fui porque a tia dele tinha me chamado, né? Como a gente era muito próximo. E a minha tia também era da igreja. E a tia dele também era da igreja. Viu o Cauã lá e, tipo, pra mim, nesse dia já foi mais diferente. Porque foi, tipo, depois de alguns meses, então já... Sei lá, já tinha muito tempo que eu não via ele. E aí eu fiquei na igreja, permaneci na igreja que eles estavam. Comecei a congregar com eles. Mas aí em novembro a gente começou a conversar. Eu errei a data e na verdade nós começamos a conversar em outubro, no mesmo dia que eu fui pela primeira vez na igreja, gente. E eu achei o print, tá aí. Porque já tinha esse negócio de se conhecer há muito tempo e tal. E a gente começou a conversar. Na verdade eu nem lembro como que foi nossa primeira conversa. Mas tipo, não sei lá, naquele momento não tinha tanta importância. Hoje em dia eu caço print das nossas conversas antigamente. Mas é muito tempo. Mas faz muito tempo. Eu nem lembro. Não tem como. E aí eu não lembro também, mas alguma coisa a gente conversou pra começar um início assim de flerte. A gente tinha esse negócio de ficar conversando sempre. Todos os dias a gente conversava. Do bom dia ao boa noite. Todos os dias assim. Até que nós ficamos pela primeira vez. E, gente, foi uma cena muito, muito engraçada. E eu queria que tivesse uma câmera. Amor, você tem que olhar pra câmera, tá? Você tá viajando. Entra numa história também. Parece que nem tá interessado. Não, eu acho que eu tô lembrando. Você vai falando, eu vou lembrando as coisas. Foi uma cena muito, muito engraçada. Porque a tia dele ficava, vai, gente, que não sei o quê. Eu era vergonhoso, Nossa, né? o Cauã era muito vergonhoso. Adivinhem quem teve a iniciativa? Nossa, eu era muito... Não, eu sou ainda hoje muito vergonhoso. Pra começar o vídeo aqui foi uma enrolação. Eu sou muito vergonhoso. Ele é bem vergonhoso. Tem gente que acha que eu sou bravo, né? Por não ficar conversando. Mas não é que eu sou bravo, é que eu tenho vergonha. E eu ficava assim, dando risada, porque eu tava muito nervosa. E ele também tava muito nervoso. E aí eu falei assim, vamos logo, que não sei o quê. Aí eu fui pra ficar com ele. E era só uma ficada. Aí o que aconteceu? Nós voltamos assim, embora. Porque nesse dia o pai dele me trouxe. A gente saiu então da igreja. E o pai dele me trouxe. A gente voltou num carro assim. E no caso, a gente não ficou na igreja. A gente ficou lá na rua lá. Não foi na Como igreja. não interfere em nada também, né?
Mas não foi dentro da igreja. Respeito, né? A gente parou de conversar e eu nem lembro por quê. Eu acho que é porque eu não respondi. Eu tinha esse negócio estranho de ver mensagem e não responder. E aí, quando eu lembrava de responder, eu já fazia um mês que eu não tinha respondido. E aí, o Cauã começou a conversar com outra pessoa. E eu vivi minha vida normal e tal. Conversando com outras pessoas também. A gente ficou um bom tempo sem conversar. Um bom tempo mesmo. Eu acho que em janeiro mesmo a gente já começou a conversar, mas a gente conversava assim, conversava e parava, conversava e parava, conversava e parava. Não era esse negócio de compromisso de conversante, sabe? Era mais sei lá, um amigo ali. Isso foi em janeiro. Em fevereiro a gente ficou mais amigos. Em março teve a pandemia, né? Começou a pandemia, começou a quarentena, que a gente teve que ficar em casa, fechado. A tia dele era a única pessoa que eu tava sempre, assim. Toda vez que o Cauã tava na casa da avó dele, eu tava lá também. É que, tipo assim, a Mariana, no caso, mora na rua, literalmente, na rua da casa da minha avó. A gente respeitava porque não ficava saindo, não tinha esse negócio de ir pros lugares e tal. Mas na casa uma da outra, assim, a gente sempre ficava. Então, quando eu tava lá, o meu pai ia pra lá, a Mariana tava lá, ou ela tava na rua. Assim, algum dia, em alguma data, nós ficamos novamente na rua da minha casa. Sim. Só que aí, gente, já tava diferente as coisas. Ficava pensando nele. Começamos a conversar novamente. Sério agora, né? Não foi sério ainda não. Foi. Ah, não, foi sim. Não tinha ninguém sabendo ainda que a gente se gostava nem nada. Eu acho que as únicas pessoas que sabiam eram as tias dele, porque a gente era mais próximos, assim, das duas. Então as duas sabiam que a gente ficava, as duas sabiam que a gente conversava e tal. O pai dele sempre ficava zoando ele, tipo, ai... Mas zoava por zoar, não porque ele sabia. Zoava por falar assim, meu menino tá conversando com meu filho. Começamos a conversar e tal, nessas histórias todas aí de 2020 a gente foi ficando. Que o Cauã, ele falou que gostava de mim, tem o print disso, então... Esse aí eu tenho certeza que eu tenho print, vou pôr aqui. Então, tipo assim, o Cauã começou a falar que gostava de mim e tal, que ele queria conversar comigo sobre isso, tal. Eu fiquei... com o coração a mil, fiquei aliviada porque eu estava sentindo mesmo isso em maio. Não lembro se foi em maio mesmo, mas eu acho que foi em maio ou junho. Mas eu acho que em print vai ter o dia. Mas enfim, foi por aí, foi nesse meio do ano aí. E aí ele começou a falar que gostava de mim e tal, eu falei que gostava dele. Então a gente começou nessa conversa mais séria, ficou mais sério do que antes, né, do que tava. E aí ele começou a falar assim, quanto que a gente vai namorar, que não sei o quê. Eu falava assim, cara, calma, entendeu? Calma que o tempo dirá. Eu ficava assim, ainda acho que não é o momento. Porque, na verdade, gente, o que eu tinha era medo. Não sei, eu tinha medo de namorar. Aí também, tá falando de antes, né? Antes, quase 3 anos atrás. A Mariana tinha 14 anos, eu tinha 14 anos. 16. Então, assim, eu ficava com isso na cabeça. Eu fiquei um pouquinho atordoada nessa situação. Eu era muito nova. Eu achava que namoro pra mim ia ser, tipo, estragar, assim, a minha adolescência, porque tinha que curtir e tal. Só que eu fiquei nisso, eu falei, não, vamos esperar mais um pouco, vamos conversando e tal. Eu estava num momento também um pouco ruim, porque eu tinha ansiedade, minha ansiedade antes era mais forte, e a gente tava numa quarentena, então eu ficava presa no meu quarto o dia inteiro, sugando coisas ruins da internet, né? E eu estava no meu momento ruim, então também não estava pronta pra ficar com alguém, fazer alguém bem, se nem eu mesma estava bem. Então eu fui adiando nessas conversas de namoro. Então a gente continuou conversando, continuou, tipo, como a amizade colorida. E aí eu comecei a gostar mais dele. A pandemia teve coisas ruins, mas foi muito bom em relação a isso. Porque foi quando a gente foi ficando mais próximos, assim, era a única pessoa que eu tinha muito contato. Então eu conheci muito do Cauã antes de começar a namorar com ele. E aí, em setembro... Aniversário do seu pai? Foi aniversário do meu pai. E aí ele começou a, tipo, falar, cara, eu quero ficar com você, quero namorar com você, não quero te ver mais, isso e aquilo, quero ver sua família e tal. E eu tava morrendo de medo, eu tava trancando pra falar com meu pai e com minha mãe. Não tinha essa abertura, sabe? E aí ela riu da minha cara, né? Porque ela falou assim, então você tá querendo namorar. E aí eu metendo louco, né? Falei, não, mãe, ele tá querendo vir aqui pra conhecer vocês. Eu, isso aí é querer namorar.
Mas sua mãe também já me conhecia. Conhecer, coisa, mas é que mesma coisa. Ela Viu, sabe que. é. A Mariana falou, ela já sabia quem era. Sabia que a minha avó morava aqui, então ela conhecia minha avó. Só que aí entrou uma dúvida em mim. Será que é pra ser mesmo? Será que Deus aprova isso? A gente tem esse negócio quando a gente é adolescente, né? Deus, se for da tua vontade, que apareça um passarinho aqui agora. Eu era assim. E aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, olha, eu gosto dele. Ele atende todas as minhas exigências de namorado. Fui conversando assim com Deus. Aí eu falei assim, mas se não for pra ser... Gente, meus pais sempre foram muito rígidos com pessoas que eu andava, com pessoas que eu conversava, sempre, sempre, sempre. Então eu falei, se não for pra ser, meus pais vão simplesmente dizer não. Só que naquele negócio, né? Falando isso com o coração falando. Torcendo pra ser tranquilo. Então, tipo assim, falei, não, meus pais vão dizer não e eu vou aceitar tranquilo. Quem acredita nisso? Nem Deus acreditou em mim. Nem eu acreditei em mim, né? Falei, Deus, minha mãe foi tranquila, mas meu pai... Ele é mais ciumento, ele é mais chato. Então, assim, se for realmente pra ser, meu pai vai aceitar tranquilamente. Ele vai deixar, ele não vai ter... Tranquilo. Ele não vai ter esse negócio de ficar bravo. E aí, teve uma vez que a gente tava passeando com os cachorros. Gente, eu não conversei com meu pai. Eu deixei minha mãe falar com ele, porque, sei lá, não tinha psicológico pra falar. Quando a gente tava voltando pra minha casa... Ele falou assim, você não quer me contar nada, não? Aí eu falei assim, contar o quê? Aí a mãe falou assim, você queria conversar com ele? Pelo jeito, sua mãe já deveria ter falado pro seu pai. Já deveria ter falado quem era. Ele sabia tudo, ele só queria que eu falasse. Seu pai só queria que você falasse. Aí meu pai falou assim, você tá querendo namorar? Aí eu peguei e falei assim, tô! Gente, juro, desse jeito, tô! Sabe, toda com vergonha, porque... Meu pai também, eu nunca tinha conversado desses assuntos de meninos com ele. Falou assim, mas você gosta dele? Pra você ter algo sério? Eu falei, eu gosto dele, isso aqui, ele fala. Aí agora que eu vou contar como que foi dele falar. Eu conversava de tudo com meu pai e minha mãe, só que em questão de menino eu não falava. Eles desconfiavam já. Tipo assim, na igreja, eu sempre ficava conversando com a Mariana. E queria muito vir pra casa da avó dele, sendo que ele ficou assim, eu sempre vinha pra cá, só que depois de um tempo eu fiquei sem vir. Aí depois eu voltei, fiquei mó tempo. Aí, tipo assim, ficava uma semana na casa da avó dele, não sei o quê. Sempre que os pais dele vinham pra cá, a Mariana tava lá. Então eles já desconfiavam, porém eu não falava. Aí eu esperei a Mariana falar o dia, aí eu cheguei lá na minha avó, e tava cheio de gente. Aí família inteira. Aí eu falei assim pro meu pai e pra minha mãe, não tô de brincadeira, mas falando sério. Falei assim, tal dia eu vou lá falar com o pai da Mariana, que não sei o quê. Aí minha mãe tava assim, oxe, como assim? Nem tô sabendo. Não, mas eu falei, eu tô falando agora, eu vou lá falar com ele, que não sei o que. Aí todo mundo achou que era zoeira, mas não era zoeira, era verdade. Aí a mãe falou assim, dia 4 tem a festa do seu primo. Que era domingo. E ele pode vir falar com o seu pai. Então, dia 4, ele veio falar com meu pai. Foi muito engraçado, gente. Na verdade, era pra ir falando na festa, só que o seu pai não foi, né? Meu pai não foi na festa. Porque seu pai tava trabalhando de noite, né? Aí ele tava cansado e ficou em casa. Aí só foi só que eu conheci a família inteira da Mariana. A gente conheceu meu pai, tá? Só que aí... a gente ficou das 8 até as 6. Cara, das 8 até as 6 na festa. O Cauã... Nervoso. O Cauã tava tremendo. O Cauã falou que tinha 3 dias que ele não dormia. Era um sol de 40 graus. Eu tremia. Foi uma festa com piscina. Eu tava na piscina tremendo. O pessoal, nossa, você tá com frio. Eu falei, nossa, é que tá, sei lá, eu tô com frio. Meio nervoso, sem comer nada. Ele não comeu, o bolo tava uma delícia, as carnes de churrasco uma delícia. Ele não comeu nada. Falar que tava sem fome, que comia pouco mesmo, era normal. Nossa. É tudo mentira. Então a gente foi pra casa depois de 6 horas e ele foi falar com meu pai. Gente, meu pai tava jogando Call of Duty, tava lá tranquilo jogando. Minha mãe chegou, o Cauã veio falar com você, que não sei. O menino veio falar com você, não entendeu? O menino veio falar com você. Aí ele, peraí. Aí o Cauã sentou e ficou assim, gente, eu tenho esse vídeo, eu vou mandar... Você tem o vídeo ainda? Tenho. Eu ficava assim, eu sentei assim, aí ele tava na sala sentado assim, jogando, aí eu tava esperando terminar, eu assim, mordendo o dedo, Mariana no sofá. E eu rachando de rir, porque todo mundo colocou medo nele. Eu falei, cara, meu pai é tranquilo. Todo mundo. A Mariana falava que ele era tranquilo. Eu falei assim, e se meu pai fosse falar não, ou se meu pai fosse falar bravo com ele, meu pai ia me falar, meu pai ia me comunicar. Então eu sabia que ia ser muito tranquilo.
E aí... Só que mesmo assim eu não acreditei. você não acreditou. Eu achei que você tava falando Meu tio só na pra me festa acalmar. ficava assim, não, porque o pai da Mariana é muito bravo. Falava mais um monte. bravo que o leão, que É. não sei o quê. Nossa, mas... Falou assim, teve uma vez que o Rottweiler correu dele do que ele correu do Rottweiler. Nossa! E eu não sabia nem como conversar com o Cauã, como meu namorado. Tipo, eu não sabia o que falar pra ele. E a gente não tinha esse negócio de chamar de amor, a gente não tinha esse negócio de intimidade, a gente não tinha isso. Então eu chamava ele de Cauã e ele me chamava de Má. Ainda mais por você ter vergonha ainda, perto dos outros, era mais vergonhoso. A minha irmã meio que questionou por que a gente não se chamava de amor. Aí eu falei pra ele, eu falei assim, nossa, a gente não se chama de amor. Isso já fazia o quê? Um mês? Acho que fazia. Já fazia um mês. Foi muito tempo não, mas fazia um mês. Fazia um mês. Mais de um mês. Aí eu falei, a gente não se chama de amor, que não sei o que, a gente namora. E a gente começou. Amor. É um pouco estranho. Era mas depois estranho. acostumou. Mas é porque, tipo assim, eu fui a primeira namorada do Cauã e o Cauã foi meu primeiro namorado. Então a gente não tinha essa facilidade de se chamar de amor. Eu sempre tive mania de chamar os outros de amor. Mas quando eu fui com meu namorado, eu fiquei, meu Deus, agora é meu namorado. É diferente, né? Diferente. Ele realmente é o amor, entendeu? Fevereiro de 2021. Eu não sei o que passou na cabeça dessa linda pessoa que ele terminou comigo. Gente, eu estava acabada. Eu fiquei uma semana. Mentira, 2 semanas. Chorando, sem dormir, sem comer. Eu ficava acordada até 5 horas da manhã, dormia até as 9. Então assim, eu tava literalmente acabada, eu estava péssima, porque eu tinha realmente me apegado no Cauã, tinha me apegado nessa história de namorado. Era o primeiro namorado, né? É o primeiro namorado. Então a gente sente essa dependência, e eu tinha muito. É que nem o casal de, tipo assim, que, terminamos um dia e volta no outro. Foi mais ou menos isso, só que no caso nosso não foi um dia, acho que foi 2 semanas, eu acho. Então, só que assim, o Cauã não demonstrava que tava tão mal assim. Pelo menos eu até hoje não acho que ele ficou mal. Não, mas eu fiquei. Ele disse que ele ficou, mas eu não acredito. Não, eu nunca soube de um dia só não demonstrava que ele ficou mal. Porque a gente terminou. Na verdade, eu não tenho essa resposta até hoje, tá? Eu não sei também. Eu não tenho essa resposta até hoje. Eu não sei por que a gente terminou, por que ele quis terminar. Eu só sei que ele falou assim, não tô preparado, não tô pronto. Loucura. Depois de 4 meses de namoro, a gente... Na verdade foi, não tinha que fazer. Não tinha que fazer, vou lá fazer minha namorada chorar, né? É o modo de dizer, amor. Isso que você fez. É modo de dizer, não é que não tinha nada pra fazer, mas é que, sei lá, o que passa na minha cabeça. Ele mandou... detalhe, ele terminou comigo por WhatsApp, tá? E eu odiei ele por isso, odiei ele por 2 semanas. Aí quando eu decidi dar um glow up na minha vida, eu falei, não vou chorar mais por esse menino. Aí ele volta, como se nada tivesse acontecido. Foi, mas ela não acredita, mas eu fiquei mal também. Tipo assim, me arrependi, lógico, mas eu fiquei mal também com isso. Aí eu mandei mensagem pra ela. Mas, tipo assim, a gente voltou depois de 2 semanas. Porém, mas não voltou. Voltou, só que, tipo assim, não... Eu falei pro meu pai que eu tinha terminado, ela falou pros pais dela que ela tinha terminado. E a gente tinha voltado depois de 2 semanas, só que só eu e ela. Ninguém da família dela sabia e ninguém da minha família sabia, entendeu? Mas a gente já tinha voltado. A gente ficou, o quê? Uns 2 meses? 4 meses. 4 meses, não, amor? A gente terminou em fevereiro, março, abril... 3 meses. Foi 2 a 3 meses. A gente namorando de volta, porém... Sem ninguém saber. Sendo que a gente se falava normal. Não normal, porque não ficava normal, né? Mas quando a gente se via, cumprimentava, mas não tinha nada de negócio de tipo inimigo. Aqueles negócio de filme, série, sabe? Que, meu ex é meu amigo, que eu posso ver ele em todo lugar, que eu vou cumprimentar, vou dar um beijo na bochecha dele. Era uma coisa normal, mas que não era normal, não. Pra mim não era normal. Não tinha raiva da Mariana. A gente se falava normal. Eu tinha raiva dele, mas eu gostava dele um pouco, então... Quando a gente terminou, a mãe do Cauã chorou. Foi. Chorou mais que ele. Na verdade, chorou e ele não chorou. No começo, ela não queria que a gente namorasse. Detalhe. Depois, quando a gente terminou, ela chorou horrores. Chorou mesmo. Ficou bravo comigo. Ficou bravo com o Cauã. Fui no casamento com os pais dele. E quando eu voltei, meus pais não estavam em casa. Eu comecei a limpar a casa 2 horas da manhã. Não sei do nada. Plim, celular toca. E o Cauã, ele tava na casa da avó dele. Então, tipo... Foi. A gente tinha conversado um pouquinho e tal, mas era muito pouco. Eu não queria demonstrar que eu queria falar com ele. Me mandou mensagem, mandou um texto. Resumindo o texto, eu falei que eu tava arrependido, que eu tava mal com isso também, mesmo não demonstrando. E eu queria voltar a conversar com ela. E se mais pra frente a gente voltasse a ficar. Aí ela falou voltasse a namorar.
Voltasse a namorar, isso, falei errado. Aí voltasse a namorar. Aí ela falou que sim, que ela não queria namorar de jeito nenhum agora, que ela ficou muito mal com isso. Ah, só que aí eu já não queria voltar. Eu tava com medo, tipo, cara, ele fez isso uma vez, eu fiquei muito mal. E aí ele falava, eu quero voltar com você. Eu falei, cara, eu não tô preparada, porque, sei lá, eu tô mal, tô com trauma de você. Até um tempo atrás, né, eu chorava. Até um tempo não, é que eu tô conversando aqui no vídeo, mas se eu parar e pensar, lembrar, você fica mal. eu fico mal de verdade, gente. É uma coisa que me machucou muito, porque eu criei muita expectativa em cima da gente. Mas talvez a gente tivesse que passar por aquilo pra melhorar muita coisa no nosso relacionamento. Não só o Cauã, mas tipo, a gente era muito imaturo, sabe? Mas o Cauã, ele não queria essa responsabilidade de ter que, esse compromisso de ter que conversar com alguém, de ter que ficar o tempo todo com alguém. E eu queria que ele tivesse isso. Enfim, foi por essas coisas também que a gente terminou, que eu também já não tava muito bem. Mas aí ele teve a iniciativa. Minha mãe, meu pai, o pai dele, a mãe dele já sabia que a gente tava junto. Não pela gente, mas obviamente, gente, era óbvio. Eu ia pra casa dele, ele vinha pra cá. E aí, enfim, a gente então foi, conversou e tal. E meu pai falou, tá, por mim tudo bem, só que se vocês terminarem de novo, pra mim vocês não voltam mais. Não pela minha permissão. E aí eu fui, falei com o Cauã foi, marcou dia em casa. De novo. Conversou com os meus pais, ele pediu desculpa. Sim. Meu pai falou assim, tá, de boa, só que se vocês terminarem de novo, vocês não voltam mais pela minha permissão. Sim. Mentira, porque hoje em dia se eu terminar com o Cauã, ele prefere com o Cauã do que comigo, tá? Brinca até hoje que ele não namora comigo, ele namora com meu pai. Porque ele não veio em mim e falou assim, aceita namorar comigo? O pedido oficial, né? Ele foi e conversou com o meu pai, eu me senti nos anos 70, 60, que conversa com o pai, sabe? Foi. Ah, uma curiosidade só. Quando eu e a Maria tinha terminado, no caso, aí teve a época da Páscoa, né? Aí eu fui... verdade. Eu fui e comprei um ovo de colher pra Mariana. Aí minha mãe falou assim, tá querendo voltar com você. Então, por isso que ela já meio suspeitava também. Porque já tinha esses negócios de, vou dar presente, que no aniversário dele comprei presente. Gente, vocês acham que ex, quando... não quer se falar, vai em aniversário um do outro, dá presente de Páscoa. Eu tinha convidado a sua mãe. Então assim, então a gente acabou voltando e estamos até hoje. Na verdade, 2 anos, durante esse tempo aí, a gente terminou 500 vezes por 1 minuto. Então é isso, galerinha. Acho que é isso, né? Acho que é isso, a gente não esqueceu de nada. Espero muito que vocês tenham gostado. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, porque eu sou uma pessoa muito detalhista. Por ele, o vídeo que a gente tá gravando é ter 10 minutos. E quando editar, você ficar com 2. Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal. Feliz dos namorados pra vocês que namoram. Pra quem não namora, feliz dos namorados também, que você seja feliz. Um beijo e tchau. Eu gostei de gravar. Você gostou? Porque você acha que eu não tô interessado, mas eu tava assim. Tá. Olha, meio do Naruto dele. Meio de Naruto. Meu look, na verdade. O look dele de shortinho de Flamingo e meio do Naruto. E é isso. Um beijo, galera.